Olá, estamos de volta com o quadro O Seu Advogado Responde. Todas as terças-feiras aqui na TV Cidade, no programa Bom Dia Cidade. Vamos agora ao nosso bom dia, o Dr. Jarbas Carvalho, que é o advogado que responde às suas perguntas. Você pode participar pelo 2642-7776 ou então mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 975358647. Bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. E vamos nós para mais uma semana. E graças a Deus com um dia muito bonito, apesar dos temporais malucos que tem dado. Os temporais de verão, né? Não, as águas de março chegando um pouco mais cedo. Chegando um pouco mais cedo, exatamente. Doutor Jarbas, a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é quanto a um fato que aconteceu ontem, né, na segunda-feira, madrugada de segunda-feira, quando um colega nosso, o Veríssimo de Paula, ele foi chamado até a unidade de pronto atendimento, onde pacientes estavam reclamando que o atendimento estava péssimo, e um senhor, que se disse administrador, ou auxiliar administrativo, chamou a polícia militar e levou o nosso repórter para a delegacia de polícia. Na delegacia, o delegado disse que ele não teria cometido nenhum ato ilícito e o liberou. A pergunta que a produção do programa, ou seja, o Wilson Mendes faz, é proibido filmar, fazer imagens dentro de uma unidade de pronto atendimento? Wilson, é o tipo da coisa que parece que nós estamos ainda no estado de exceção. Parece que nós estamos em 1968, 69. Mas eu vivi essa época. Entendeu? Não, eu não cheguei a viver, mas imagino. Porque, poxa, hoje quando a gente fala que está proibido qualquer tipo de censura na imprensa, não se existe, como é que a pessoa quer fazer uma coisa dessa? Olha, eu te digo com sinceridade, eu, se sou o repórter, o Veríssimo, eu o processaria. Porque o que ele fez, primeiro eu admiro muito algum policial ter aceitado isso. Acredito que se bobear não deva ter sido nem a PM que o levou. Não, foi a PM que o levou. Foi a PM mesmo. A PM mesmo. foi chamada pelo cidadão, que se disse auxiliar administrativo da unidade de pronto atendimento, e encaminhou até a delegacia. Na delegacia, o delegado disse, olha, não tem nenhum ilícito penal e liberou. Não existe nenhum ilícito penal, nem administrativo, nem nada. Ele não estava cometendo... Se ele tivesse entrado, entrou numa área proibida, mas existe a área pública. A área pública, olha, isso é uma coisa que me deixa muito indignado. Existem algumas pessoas que não têm um mínimo senso de bom senso. Ou seja, falta completamente o senso, né? Isso é algo assim que nos deixa muito indignados. Isso aí, eu se sou, daria um trabalhinho a ele, ir lá para o juizado, dar uma dorzinha de cabeça para ele ficar com medo de ser processado. Se ele tiver alguma coisa no nome dele, ele tem que gastar dinheiro para tirar, mesmo que não vai levar nada. Mas só porque isso não se faz. Ok, fica então a nossa solidariedade, a solidariedade do quadro O Seu Advogado Responde, que é um quadro em que as pessoas escrevem, telefonam, tirando suas dúvidas quanto a direito penal, direito civil, direito de família, e o doutor Jarbas Carvalho é o advogado do quadro, ok? Doutor Jarbas, então vamos ficar solidários com o Veríssimo, né? Lógico, isso não... Passou boa parte, estava trabalhando e passou boa parte da noite na delegacia. Isso não existe, olha... E esse dito cujo pelo menos foi para a delegacia junto com ele? Olha, eu ainda não tenho a informação se foi, deve ter ido, né? Porque se alguém cometeu um crime, tem que ter o crime. Qual foi o crime? O crime foi filmar o interior da UPA. E quem estava denunciando foi o auxiliar administrativo. Olha, isso é algo que a gente, em pleno século XXI, a gente acha que não vai ver mais e a gente vê uma coisa desse tipo. Pois é, mas acontece que ontem a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV divulgou que o Brasil está em 5º lugar como o país que mais matou jornalistas e membros da imprensa em 2015.
foi divulgado ontem por todos os canais de TV e por todos os jornais impressos e também online. Mas vamos mudar de assunto, vamos ao quadro Seu Advogado Responde. O doutor Jarbas já respondeu. Esse senhor que cometeu esse ato de bravura com um profissional que estava trabalhando e sendo chamado por pessoas que não estavam sendo bem atendidas da UPA. A UPA não é o Barra Dó, não é o Copa Dó, não. A UPA, para muitos, é o último passo para o além, pô. Não é isso? Infelizmente, não era para ser, mas está sendo. A realidade é essa. Mas vamos à primeira pergunta. Doutor Jarbas, bom dia. Trabalho numa empresa que me paga as horas extras trabalhadas fora do contra-cheque. Aí pergunta, a primeira pergunta, isso é legal? Caso não seja, o que devo fazer para que minhas horas extras venham discriminadas no recibo com o salário? Doutor Jarbas, hora extra recebendo por fora, isso pode? Não, Wilson. O que acontece é o seguinte, muitos dos empresários que estão aqui hoje em Teresópolis e nas outras cidades do Brasil estão assoberbados de dívidas e de pagamentos de impostos. Então, eles fazem isso para não ter que pagar mais impostos, seja a nível de INSS, nível no fundo de garantia, porque tudo isso vai ter reflexo. Mas isso é sonegação? É sonegação, infelizmente é sonegação, mas isso em todos os países do mundo que A carga tributária é grande? monstruosa, a pessoa tenta sonegar. É o que eu sempre falei, eu acredito que se nós partíssemos por um imposto único, nós teríamos um número de pessoas pagando muito mais impostos. Porque hoje você, veja bem, você para pensar agora, se não for um produto de uma TV, uma geladeira, uma coisa que você compre, se você comprar uma calça, você comprar uma blusa, se você comprar isso, 90% disso a gente não tira nota fiscal. Sim, mas o que é que ela deve fazer para que as horas venham discriminadas no recibo com o salário? É o que eu estou falando. Aí, o que ocorre? Para isso ser discriminado, ela conversar com o patrão dela e tentar um acordo. Porque só tem duas soluções. Ela se tentar ter isso comprovado, de alguma maneira, ter provas comprovando esses pagamentos por fora, para amanhã ou depois, quando ela sair da empresa, tentar correr atrás. Que ela vai ter que o patrão vai ter que recolher todos os atrasados. Quer dizer, então ela tem que fazer um arquivo, né? Ou ela vai entrar com... O patrão não vai botar, ela vai ter que entrar com ação e o patrão tranquilamente vai demiti-la do emprego. Ok, então tem que ir guardando tudo que servir de prova para cobrar futuramente, não é isso? Isso com aquele velha história. Temos que cobrar nos últimos 2 anos, os últimos 5 anos. Tem uma questão aqui que é de união estável. Vivo maritalmente com uma pessoa há mais de 5 anos. Ela pergunta, posso fazer uma escritura de união estável? E os meus bens que ela já tem serão divididos com o companheiro caso essa união venha a ser desfeita, doutor Jarbas? Olha, Wilson, se esses bens foram adquiridos antes do início da união estável, não. Ela vai poder fazer a escritura sem problema nenhum. E tudo que é adquirido antes de uma união, seja casamento, união estável, o que quer que seja, a outra parte não tem direito. Tá? A não ser que vá lá, faça um registro que é união estável com comunhão total de bens. Aí você pode fazer esse registro. Certo. A união estável com é uma escritura, total. No caso. É uma escritura pública. A união estável é uma escritura pública feita no cartório. É como se fosse uma escritura. Na verdade, é essa. A escritura de compra e venda, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Agora, no caso, os bens adquiridos... Anterior aos 5 anos de união estável, que ela vai declarar nessa escritura, né? Que ele deve declarar. Deve declarar. Ele não teria direito. Não. Então, temos outra questão aqui,
que é quanto ao INSS, né? Tenho problemas cardíacos e de pressão alta. Com essas doenças, doutor Jarbas, posso me aposentar? Quantas contribuições são necessárias caso a resposta seja positiva? É o João do Bairro do Alto. Wilson, veja bem, que se não for uma doença pré-existente, que seja uma doença que a pessoa descobriu no momento que ela começou a pagar o INSS, ela pagou 1, 2, 3 meses de INSS, começou a pagar, ela vai ser aposentada por invalidez, desde que tenha todos os laudos médicos e seja constatado pelos peritos que ela não tem mais condição de trabalhar. Certo. Então, o número de contribuições... Nesse caso, não existe. Não existe, né? É uma das coisas que eles querem fazer com a reforma, que não deixa de se ter um certo bom senso, mas Agora, ainda não, atualmente não é assim. o doutor Jarbas é um dos advogados com o maior número de causas previdenciárias em Teresópolis, né? Sim. Como o perito vai avaliar se o cidadão que tem pressão alta, que é uma doença que boa parte dos brasileiros e até no mundo tem, está impedido ou não pode trabalhar e com os problemas cardíacos? Como é que faz essa avaliação? Vai ter que ser um conjunto, né, Wilson? Isso aí vai ter que ter um conjunto, ela vai ter que estar bem calçada para isso, ela não ter problema com relação a isso. Porque não tem como, dificilmente você vê alguém ser aposentado só por um problema de pressão alta. Agora, pô, tem um problema de pressão alta, tem uma doença cardíaca forte, aí é diferente. Certo. Eu acho que temos uma pergunta ao vivo. Temos pergunta do telespectador? Então vamos ao 2642-7776. O telespectador pergunta e o doutor Jarbas responde. Bom dia. Bom dia. Quem está falando? É o Rogério Wilson. Ainda não está entrando. Bom dia. Bom dia. Eu estou sem um retorno. Está bem baixa? Transmite para a gente. Transmite a pergunta, ô Gabriel, faz favor. Alô, alô. Vamos à pergunta do telespectador pelo 2642-7776. E você pode enviar também pelo nosso WhatsApp, 97535-8647. O quadro é o Seu Advogado Responde. Todas as terças-feiras, nós temos aqui o Dr. Jarbas respondendo as suas perguntas, que são feitas à produção, e também pelo telefone, né? Já temos a pergunta, Gabriel? Bom dia, vamos ver se eu consigo ouvi-lo. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutor. Pois não? Olha só, eu tenho 33 anos de carteira assinada. Você tem 3 anos de carteira assinada, é isso? Tem 33. 33 anos de carteira assinada. 52 anos de idade. 52 anos de idade. Com 35 anos de carteira assinada, eu posso dar entrada na aposentadoria? 87. Com 35 anos, pode dar entrada para se aposentar, não é isso que você quer saber? Não. Como é seu nome? Rogério Wilson. Rogério. Ok, Rogério. Vamos à pergunta ao doutor Jarbas. Doutor Jarbas, o Rogério pergunta o seguinte. Ele tem 32 anos de carteira assinada e 52 anos de idade. Ele, com 35 anos de contribuição, poderá se aposentar? Não, Wilson, porque vamos lá, ele tem 52 com mais 32. 52 com 32 dá 84. Se ele trabalhar mais anos, vai dar 87. Com mais 3, 90. Ainda vai faltar 95. Então, ele não atinge os 95. Ele vai ter que trabalhar até os 63 anos para se... Peraí, vamos lá. 63 não. Ele está com 52, ele vai com mais 3 anos, ele fica com 55, até os 57 anos, mais ou menos, para ele poder se aposentar. Então, tem mais tempo para se aposentar. Sim, mais né? 2 anos depois que completar os 35 anos. Chega a 2 anos. 1 ano e meio mais
depois que ele completar os 35 anos para É poder se aquela aposentar nova regra, há é isso? 95 anos. Ok, vamos a outra, já são 9 horas e 11 minutos, o nosso tempo é muito curto. Doutor Jarbas, bom dia. Tenho assistido suas participações na TV e gostaria de saber se o senhor trabalha também com direito criminal, pois tem um caso pendente de acidente de trânsito, fui vítima de um atropelamento e até hoje o autor não cumpriu com o que combinou. Alex, do bairro de São Pedro. Sim, Alex, eu trabalho também com a área criminal, apesar que eu acredito que o que interessa a você não seja uma coisa da área criminal. A área criminal vai ajudar a comprovar que você tem um direito a receber uma indenização de cunho financeiro. Isso já a gente vai correr atrás na área civil, Wilson. Mas sim, eu trabalho com a área criminal sem problema nenhum. E isso aí não tem nada que impeça essa pessoa, desde que esse acidente esteja ainda no prazo de 5 anos. Ela não pode deixar passar de 5 anos. Passou de 5 anos, prescreveu. Prescreveu. A última pergunta de hoje, doutor Jarbas, bom dia. Por 2 vezes o meu auxílio-doença do INSS foi negado pelos médicos da agência de Teresópolis. Ocorre que os médicos do Sistema Único de Saúde, o SUS, dizem que eu não posso trabalhar devido a lesões de um acidente de moto. O que devo fazer para ter meus direitos garantidos? Essa pergunta tem sido bastante feita aqui à nossa produção. Wilson, é algo que eu vejo isso toda hora acontecendo. Como eu já falei, nós temos grave problema com relação aos nossos peritos. Eles reclamam muito das condições de trabalho, mas infelizmente eles não trabalham da maneira correta. Principalmente se propõem a ser peritos e às vezes são peritos que são oftalmologistas e querem conhecer clínica geral. Então não é muito por aí. Então isso aí só tem uma maneira: entrar com uma ação, procurar um advogado, entrar com uma ação junto à Justiça Federal para procurar os seus direitos. Tenho conseguido, de uma maneira geral, grande êxito nisso aí. Ok, então. Estamos encerrando aí o nosso quadro O Senhor Advogado Responde, mas antes, tem uma pergunta aqui do Carlos do Alto, que fez pelo 26427776. Doutor Jarbas, qual o endereço e o telefone do seu escritório? E fica onde? Se fica no centro da cidade? Se fica num lugar de fácil acesso? Bem, o escritório fica num local de fácil acesso, aqui na Avenida Delfim Moreira. É facílimo, né? Muito fácil, um pouco antes do Banco do Brasil, na número 604, sala 203. Volto a repetir, apesar de ser sala 203, é a primeira sala do prédio. É uma coisa que eu rio a beça quando cada vez que eu subo lá eu fico rindo muito. E o telefone é 2643-1319 e o celular é 99879-3118. Ok, muito obrigado, doutor Jarbas Carvalho, que volta na semana que vem com o quadro O Seu Advogado Responde. E você que está me assistindo, continue ligado aqui na TV Cidade, porque daqui a pouco temos muitas informações, temos os outros quadros aqui dentro do nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre de 8h30 às 10 da manhã. Eu volto daqui a pouco.